Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para realizar o segundo Fisioasma, que é um webinar, um evento que a gente está tendo o prazer de realizar mais esse ano, para falar sobre a fisioterapia na asma, como ela pode beneficiar os pacientes, principalmente os asmáticos graves, que sofrem aí com sintomas com mais frequência. Então, hoje a gente tem a honra aqui de receber o doutor Celso Carvalho, a doutora Evelyn Gomes, para estar falando desse assunto. Gostaria de pedir para que vocês compartilhem esse webinar com outras pessoas e estejam conosco até o final aqui dessa conversa para aprender um pouquinho. Nós reunimos algumas dúvidas, né, dos pacientes que nos enviaram através de grupos e também da nossa caixinha de perguntas. Então, eu agradeço a todos que puderam participar e aqui a gente vai tentar sanar algumas dúvidas enviadas por vocês. Gostaria de também informar que esse evento conta com apoio da Casa Hunter e da Febra Raras. Então, muito boa noite, muito obrigada, doutores, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. E vou começar pelo Dr. Celso, pedir para você se apresentar e falar um pouquinho com a gente. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Raíssa, boa tarde a doutora Evelyn. Meu nome é Celso Carvalho, sou fisioterapeuta, sou profissional de educação física também, sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e, ultimamente, nos últimos 15 anos, eu tenho tentado contribuir aí com o pessoal da asma para tentar verificar de que maneira que nós, fisioterapeutas, podemos contribuir para o tratamento dos pacientes. Obrigada, doutor. Doutora Evelyn, por favor. Boa tarde a todos, obrigada por participar novamente nesse ano, principalmente ao lado do professor. Eu sou a professora Evelyn, também sou professora universitária, sou professora da graduação da Universidade 9 de Julho e da pós-graduação da Universidade de Ibirapuera. E nos últimos 10 anos, também aí o foco tem sido o estudo voltado para a fisioterapia, também para melhora aí da qualidade de vida das crianças com asma, principalmente, né? Tanto adulto quanto criança, mas um enfoque maior tem sido aí para a população infantil. Maravilha. É bom que assim a gente consegue assim levar o nosso bate-papo de hoje para esses dois lados, né? Tanto para o adulto quanto para a criança. Eu acho que algumas pessoas já me conhecem, mas eu sou a Raíssa Cipriano, ajudei a fundar a associação e hoje eu estou como atual presidente. Eu tenho uma filha com asma grave, a Giovana, ela tem 8 anos, e o intuito de eu sempre trazer a fisioterapia para essas discussões porque eu sei o quanto ela fez a diferença na vida da minha filha. Está aqui a doutora Evelyn, que não me deixa mentir, foi quem trouxe, assim, a melhora, acho que de 90% do quadro da Giovana, desde que a gente a conheceu e começou com alguns protocolos aí de tratamento com ela. Então, até por isso eu quero começar um pouquinho pela doutora. Doutora Evelyn, você é uma referência, né, na reabilitação pulmonar, em pediatria, principalmente em crianças, né, com asma. Um dos seus estudos, assim, que eu acho mais interessante, que me chama mais atenção, é em relação dos benefícios da gamiterapia na reabilitação pulmonar. E, assim, gostaríamos que todos, né, que estão nos assistindo, conhecessem um pouco do seu trabalho. E, dessa forma, você poderia, por favor, nos falar um pouco a respeito desse estudo e de como você decidiu se aprofundar em asma. Bom, eu também tenho uma filha com asma, mas não foi por causa dela que eu comecei a estudar, foi uma infeliz coincidência, digamos assim, né? Eu já estava nesse assunto em relação à pesquisa. O professor Celso também foi um colaborador aí desse estudo. Esse estudo foi fruto da minha tese de doutorado. Na verdade, a intenção, quando veio a ideia de estudar, né, o uso da realidade virtual, da game terapia, reabilitação de crianças com asma, foi tentar tornar
o exercício físico, que é tão necessário, né, é mais atraente e e fazer com que as crianças tivessem uma aderência maior ao tratamento, né? Então, através de uma ferramenta que tem o lúdico, embora não seja o principal objetivo da gameterapia não é isso, ele acaba proporcionando essa possibilidade, né? Se ela não tiver, a gameterapia não tivesse a base necessária, ela não poderia ter sido. Qual seria essa base, né? Fornecer uma atividade física moderada a intensa, né? E ser administrada na dose e frequência adequada para o tratamento. Então, quando nós percebemos que isso era viável, né? Utilizar essa ferramenta de uma forma muito semelhante aos exercícios tradicionais, nós estamos, então, dessa forma, estabelecer um protocolo que fizesse com que as crianças tivessem um engajamento grande na terapia, né? E os resultados foram, assim, bastante satisfatórios, mostrando que é uma possibilidade real, né, de melhora de controle clínico, que é um dos objetivos da fisioterapia na asma, no paciente com asma, que é fazer com que ele tenha um controle adequado dos seus sintomas e com isso possa desfrutar aí de uma vida com maior estabilidade, sem grande comprometimento nas suas atividades funcionais, né? Na criança, no caso, não ter tanto absenteísmo escolar, brincar como as outras crianças, que essa é a queixa principal das crianças, né? Que ela não consegue correr, que ela não consegue brincar, que ela não consegue fazer o que o amigo faz. Então, isso para a criança é um impacto importante, porque ela se sente diferente, ela não se sente incluída, né? E isso impacta negativamente aí na autoestima, na autoconfiança e numa série de outras coisas, né? Ao utilizar, então, uma ferramenta atrativa, né, muitas vezes a gente consegue atingir níveis de intensidade mais altos, porque o grau de interesse da criança era maior, né, e com isso a gente conseguia chegar a intensidades de exercício bastante intensas, né, foi uma das coisas que a gente conseguiu mensurar. Então, ela começou como uma curiosidade, e depois de um tempo, a minha filha foi diagnosticada com asma, mas foi, e com isso só aumentou meu interesse de continuar estudando nessa área e proporcionando uma melhora para o dia a dia, tanto da família quanto da criança. É verdade, doutora. E a Giovana passou, né, por essa experiência de ter o videogame como uma ferramenta, né, para reabilitação, e é super interessante, porque de uma maneira lúdica, né, com essas crianças, com as crianças não é tão simples, né, de fazer fisioterapia, de ter aquela regra, né, porque tem um tempo mínimo, tem uma carga mínima, né, e com o videogame acaba sendo mais lúdico e simplificando aí essa terapia, né? Ajudando bastante. Verdade, muito bacana. Sem falar no ineditismo, né? Foi o primeiro estudo na área com game terapia em crianças asmáticas. Sim. Crianças com asma. Sim, é o mais interessante, assim, e é bacana da gente ressaltar isso para todo mundo. Professor, o senhor também é uma grande referência para nós quando a gente fala, né, em fisioterapia na asma, principalmente nos estudos que esclarecem a importância, né, do exercício físico para quem convive com asma grave, e como o que foi publicado, por exemplo, né, o estudo foi publicado no Jornal de Alergia e Imunologia Clínica, em setembro. Esse estudo a gente também compartilhou em nossas redes sociais, porque ele trouxe dados bastante interessantes, né, que comparou aí um grupo que realizou atividade física e o outro somente a esteira, e demonstrou aí uma grande melhora, né, nesses pacientes que tiveram uma atividade física regrada, né,
Eu queria pedir, doutor, que o senhor pudesse nos falar um pouco a respeito de onde surgiu as primeiras evidências aí dos benefícios do exercício físico para a melhora da asma e como que o doutor e o seu grupo de estudos têm trabalhado para contribuir aí com esse assunto. Então, Raíssa, a história ela veio da demanda da mãe de uma paciente, né? Aí a paciente, a mãe não sabia se a criança podia ou não podia fazer exercício. Alguns médicos diziam que podia, outros médicos diziam que não podia. E aí eu fui estudar, e aí fui inclusive perguntar para alguns colegas médicos, e isso realmente era verdade. Alguns diziam que podia, nós estamos falando aí em 2005, 2004, portanto não estamos falando muito tempo atrás, e havia essa divergência porque, como vocês sabem, tem essa questão da criança com asma ter broncoespasmos do exercício. Então, alguns achavam que não podia fazer para prevenir que tivesse, outros deviam fazer que era para melhorar. E a contraposição para melhorar é porque tinha histórico de pacientes que começavam a fazer exercício e que melhoravam, e que ninguém sabia muito bem por quê. Aí nós começamos a estudar, aí a primeira revisão sistemática, que é o estudo que mostra os benefícios, mostrava apenas que melhorava a capacidade aeróbia e diminuía a falta de ar. Ponto. Nós estamos falando aí de 1999. Foi a primeira revisão sistemática. Aí nós começamos a estudar, e na época nós tivemos dificuldade em encontrar algum médico que nos desse suporte para fazer esse estudo. E nós começamos com crianças. Nós fomos para o Hospital Darcy Vargas, com a doutora Ana Lúcia Cabral, e ela que nos abriu as portas para a gente começar com essa análise. E nós começamos por ali, e ali nós mostramos que nós medimos as crianças que tinham broncoespasmo antes de fazer o treinamento e o que elas tinham feito depois do treinamento. E nós mostramos que o treinamento físico, o exercício físico, diminuía o broncoespasmo. Portanto, esta seria uma bela indicação para o exercício físico adequado. Ou seja, aquela criança que tem mais broncoespasmo é aquela que mais vai se beneficiar. Aí nós mostramos que a qualidade de vida melhorou, a capacidade de exercício melhorou, e aí tudo começaram a abrir as portas. Depois disso, nós fomos para adultos, né? Porque o Darcy Vargas acabou tendo algumas barreiras para a gente continuar lá, viemos para o HC, e ao longo do tempo, nós fomos mostrando que talvez essa tenha sido a grande contribuição do nosso grupo, que foi que o exercício muda a fisiopatologia da doença. Então, aquela hiperresponsividade diminui, a inflamação diminui, a inflamação do pulmão diminui, a perda de peso, principalmente para pessoas que têm sobrepeso, também ajuda a perder. Então, foi uma série de benefícios de maneira bem ordenada e com o suporte dos médicos, porque, na verdade, a gente tinha que ter crianças e adultos devidamente tratados, porque a gente não pode esquecer que nós estamos falando do exercício para pessoas que tenham tratamento medicamentoso adequado. Nós não estamos falando que o exercício cura a asma. Nós estamos dizendo, olha, quando a criança está bem medicada, quando a criança ela está apenas limitada, né, e está bem medicada, o exercício sim pode melhorar o tratamento e o controle clínico. Porém, você sabe que é muito difícil de todo mundo fazer exercício e de ir no hospital ou de ir numa academia. Então, agora nós estamos tentando mostrar, e já esse ano nós mostramos, que a atividade física, ou seja, caminhar mais, ajuda no controle da asma. Isso pode diminuir barreiras para as pessoas podem ter menos barreiras para fazer exercício, né? Então, ela só precisa caminhar, né? Obviamente, caminhar de maneira adequada, tem que ter umas orientaçõezinhas, mas nada que ela não consiga fazer, e, obviamente, tomar a medicação e fazer todo o tratamento medicamentoso adequado. E aí, a professora Evelyn e todo o grupo da professora Evelyn, o nosso grupo tem mostrado justamente isso, tanto em crianças quanto adultos, que é a ideia de que nós podemos, sim, contribuir para a melhora do tratamento dessas crianças. E aí por aí é que foi. E tudo começou apenas com uma dúvida de uma paciente, e com muita curiosidade.
Que bacana, surgiu de uma queixa, né, muito comum, e isso eu sei e vivo bastante. Eu fui uma dessas mães que, no caso, impedia a Giovana totalmente de correr, de brincar, por medo dela sofrer uma crise, porque, na verdade, ela realmente desencadeava a crise, mas porque ela ainda não estava bem controlada, né? E aí, a partir do momento que a gente conseguiu o controle com os medicamentos, faltava ainda alguma coisa, né? Ela já conseguia brincar, tudo, mas ainda o pular dela numa cama elástica não era igual das outras crianças, né? Correr, já não conseguia correr a mesma distância, né? Eu tenho mais uma outra filha, então ela não conseguia acompanhar o mesmo ritmo. E foi aí que a gente entendeu que nesse ponto a fisioterapia pôde participar e fazer a diferença, né? Foi interessante você ter falado isso, porque nós fomos avaliar quais são as maiores barreiras para a criança fazer exercício, né? Por que as crianças reclamam ou dizem não fazer exercício? A primeira é segurança pública, poder brincar na rua, brincar nas praças, essa é a primeira. A segunda é o pai, são os pais. Então, meu pai não deixa, minha mãe não quer, esse tipo de coisa. E a terceira era a asma. Então, ao contrário do que nós imaginávamos, a asma em si não era a causa primária. Então, é importante a gente estar falando isso para que os pais, obviamente, tomem cuidado. É óbvio, eu também sou pai, eu sei, mas que tomem cuidado para não serem uma barreira para fazer exercício, né? Que sejam apenas alguém que esteja ali ajudando a controlar. Com certeza. A educação em asma é importante, né? Os pais conhecerem a doença e a própria criança também, qual a dinâmica dessa doença, né? A partir do momento que a criança entende que aquilo não é uma barreira para ela, mas que ela é um fator que ela tem que tomar cuidado e monitorar, mas que não vai impedi-la de fazer as coisas que as outras crianças fazem, então ela também pode ser um participante ativo desse processo, né? Independente da idade, crianças muito novas, 5 anos, já são capazes de entender essa dinâmica. O medo atrapalha bastante, né? E até em outra oportunidade, em conversação, o doutor já nos falou também de adolescentes que sofrem tanto medo, por exemplo, quando vai fazer alguma prova, alguma coisa, que acaba tendo uma crise antes mesmo de passar por aquela prova. E a mesma coisa quando é alguma atividade, né? Por vezes, a Giovana chegando num parquinho, antes dela começar a fazer atividade, ela já ficava ansiosa ou com medo, eu não vou conseguir brincar, e aí já cansava antes de começar. Eu acho que o medo atrapalha bastante, e quando a gente fala em criança, o medo primeiro vem nos pais, né? Para depois as crianças começarem a entender ou saber se aquilo vai fazer mal ou não. Professora, nós sabemos que a fisioterapia respiratória é, assim, extremamente importante, né, nos períodos da inflamação aguda da asma. Então, principalmente nos momentos de hospitalização, né, quando a gente chega a precisar de uma internação ou passa por algum processo inflamatório, infeccioso, mas ainda é muito comum as pessoas acharem que a fisioterapia respiratória somente nesse momento, né, da asma, se aplica só nesse momento do tratamento. E não é verdade. No vídeo que a gente publicou ontem, né, da doutora, para quem acompanha nossas redes sociais, a doutora falou bastante em relação de como a fisioterapia pode aí ser protagonista também em outras etapas do tratamento. E a doutora fala um pouco a respeito da fisioterapia nos pacientes graves, né, que sofrem com sintomas de asma. Então, eu queria saber se a doutora podia falar um pouco com a gente a respeito disso. Como ela pode ser benéfica na reabilitação pulmonar do asmático grave, né? Aquele que faz o tratamento, arrisca o tratamento medicamentoso, aquele que já excluiu todas as outras comorbidades e faz um controle adequado ambiental e ainda sofre com limitações. É super importante entender, né, que a fisioterapia é uma especialidade, né, e ela engloba uma série de intervenções. Ela não é uma intervenção em si, né, embora
e tem se difundido dessa forma, né, professor, que usam a fisioterapia respiratória como uma intervenção. E não, ela é uma especialidade dentro da área de terapia e ela, dentro dela, ela tem inúmeras terapêuticas, intervenções que a gente pode utilizar. E o profissional especialista, ele está apto para avaliar esse paciente e determinar o nível de intensidade de exercício ou uma técnica específica de acordo com cada momento que esse paciente esteja passando, tá? Costumo dividir a asma em 3 momentos distintos para ficar mais fácil a didática e a aplicação das diferentes etapas do tratamento fisioterapêutico, o olhar que tem que ter a cada uma dessas etapas, né? A gente tem o momento da crise, né? O momento da crise, fazendo uma observação do comprometimento funcional que o paciente apresenta no momento da crise, ele tem dispneia, dor torácica, broncoespasmo, ele tem um processo de limitação de fluxo aéreo agudo, né? E isso, dependendo do grau de limitação que ele esteja apresentando, muitas vezes pode ser uma emergência, né? Esse paciente pode estar correndo risco de, inclusive, de morte, né? Por conta de uma crise muito intensa. E nesse momento, né, a fisioterapia, né, o profissional de fisioterapia vai ajudar nas alterações funcionais desse momento, que seria restaurar uma oxigenação, né, auxiliar no processo de broncodilatação. Existe a broncodilatação química, que é o tratamento que é preconizado como prioritário, que é o uso de broncodilatador, corticoide, que é o tratamento de resgate desse paciente, né? Mas que pode ser associado, ainda não é grau de evidência, ou seja, não é recomendação, não é cabal, né? Não é algo que é recomendação que tem que ser feito, mas pode ser feito diante uma avaliação, o uso da ventilação não invasiva nesse momento, mas é mediante uma avaliação muito criteriosa, tá? Porque isso ainda não está bem estabelecido na literatura, mas a gente já sabe que ela é capaz de auxiliar no processo químico de broncodilatação e ajudar aí também a restaurar uma ventilação, a melhorar a redução do fluxo de ar, essa hiperinsuflação, isso tudo, essa parte mecânica pode ser auxiliada pelo uso da pressão positiva, tá? Mas eu ressalto importantíssimo uma avaliação individualizada. Depois que passa esse período mais crítico, né, da fase aguda, o paciente ainda tem um processo inflamatório mais tardio que ainda reduz na produção de muco, então ele passa a ter uma obstrução não só mediada pelo espasmo, mas também pela produção de muco. Então ele já passa a ter um quadro funcional misto, né? Ele continua tendo obstrução ao fluxo aéreo, porém o espasmo, o grande protagonista dessa obstrução, ele também tem muco, então a gente vai ter que avaliar qual, né, essa limitação de o que está mais prejudicando essa limitação de fluxo aéreo e tentar intervir com uma técnica que pode auxiliar nesse momento também. Então, o paciente já saiu daquela fase muito aguda, fase ainda hospitalizado, muitas vezes precisando de oxigênio, ainda com dispneia, mas com menos intensidade e com um padrão de obstrução mais misto, que a gente fala, né? Pode ter muco e tal, e também uma limitação física associada, tá? Assim que possível, uma das funções do tratamento fisioterapêutico é tirar esse paciente da imobilidade, né? A imobilidade, ela prejudica muito todo o processo de recuperação, piora o processo de inflamação sistêmico e isso tem que começar já dentro da unidade hospitalar, essa retirada do leito, essa tolerância ao esforço, a pequenos esforços, atividade de vida diária tem que iniciar nesse processo hospitalar. E a fase ambulatorial ou domiciliar, que vai entrar com uma atividade física proporcional à tolerância do paciente, então a gente tem que adequar, né, esse esforço ao que o paciente consegue fazer, então existem avaliações também específicas para esse paciente mais grave, o quanto ele tolera, qual é o grau de tolerância ao esforço que ele tem, e isso vai ser dosado
para ele de forma individualizada, né? É importante lembrar que o tratamento ele tem uma duração relativamente longa, de no mínimo 3 meses pós a alta, para que haja uma melhora importante de qualidade de vida, de tolerância ao esforço físico, de capacidade funcional, para que esse paciente retorne aí às suas atividades e que tenha uma melhora de desempenho, inclusive, relacionado a um período anterior à internação, por exemplo. Tá? Então, existe um tempo que precisa ser feito o tratamento para que haja uma melhora perceptível, e com isso é muito importante que o paciente saiba que ele precisa aderir ao tratamento, mas que existe muita resposta benéfica, e isso nós já temos evidências de quanto isso pode melhorar. Muito bacana, professora. Então, é uma luz, né, para os pacientes graves mesmo. Eu recebo bastante relato, inclusive, de algumas pacientes do nosso grupo que têm dificuldades em realizar atividades, assim, tão simples do nosso dia a dia, como pentear o cabelo, por exemplo, trocar a própria roupa, né, tomar um banho sozinha, e banho até é algo muito frequente, que eu escuto de muito asmático grave adulto, que tem uma grande dificuldade no banho. Eu não sei se talvez o vapor, a água quente, algo que influencia, mas a atividade simples, assim, do dia a dia mesmo, que dificulta. Eu acho que a fisioterapia, ela é bacana nesse sentido também, porque todas, ou pelo menos grande parte das terapias, tem um foco, assim, na nossa atividade diária, né, no que a gente Na precisa. funcionalidade. Isso. Tentar melhorar o paciente, aumentar a tolerância dele a esse nível de esforço. Ele está com uma capacidade tão limitada que a própria atividade de vida diária já é limitante para ele, né? Que a gente Sim. fala que é uma limitação funcional. E tem aquele paciente que é um pouco menos grave, que ele vai ter uma limitação a esforços maiores, como uma ladeira, uma escada. Sim. A criança normalmente tem esforços bem mais altos, né? Que elas recebem essa limitação, que é o correr, o pular, o brincar, né? Já os pacientes um pouco mais velhos, eles têm, os adolescentes mesmo, os pacientes adultos jovens, eles podem ter limitações, inclusive em baixíssimos níveis de esforços. Então, na verdade, você precisa ir ganhando aumento de tolerância desses pacientes. Sim, verdade. Eu lembro que... Só tentando contribuir aí, Raíssa, na verdade é assim, a gente sabe que a asma grave, ela é uma doença extremamente, agora vista como uma doença rara e que tudo está associado, mas que tem uma série de componentes em volta. Então, não é só asma. Então, às vezes a pessoa tem asma e é obesa, e ela não sabe, ela acha que são duas coisas diferentes, mas ela não sabe que perdendo peso ela ajuda no controle da asma. Também. Às vezes ela é obesa e ela é sedentária e ela não sabe, mas o sedentarismo nessas pessoas é a maior causa de hospitalização dessas pessoas. Foi mostrado esse ano que, dentre todas as comorbidades, o fato da obesidade, o fato de ser muito ansioso e o fato de ser muito fisicamente inativo são os fatores que pioram o controle da doença. Então, ela tem que pensar no tratamento de uma maneira maior. Às vezes é a rinite, uma rinite muito intensa. Então, isso que a doutora Evelyn falou é fundamental, mas é importante também que as pessoas tenham essa característica. E o banho, uma das características que as pessoas cansam muito no banho é quando elas levantam muito a mão para lavar o cabelo, para fazer alguma coisa assim, porque o fato de elas levantarem o braço impede o uso da musculatura acessória da respiração, que é o que elas usam no dia a dia. Então, elas estão tão acostumadas a ficar respirando aqui, que a hora que ela tira esse componente, né, e desculpa estar levantando a mão, mas é só para mostrar, isso dificulta as coisas. Então, talvez levantar um braço, não levantar os dois, são coisas que a gente orienta, tanto para criança quanto para adultos, que ajudam as pessoas a irem quebrando ciclos, dificuldades para fazer isso. Então, e ela tem que entender isso como obviamente, ela passa por isso, dá um desespero, porque a falta de ar é alguma coisa extremamente desconfortável, mas ela tem que entender que ela tem que pôr na cabeça que ela tem que olhar para todo
o sistema dela. A higiene ambiental para não desencadear o problema, a perda de peso para não alterar o problema, talvez um suporte psicológico que ela precisa mesmo. Não quer dizer que ninguém é doido, quer dizer que eu estou numa situação tão complicada que eu preciso de ajuda de outras pessoas para me ajudar e começar a caminhar devagarzinho e ir levando isso ao longo do tempo. Ninguém vai começar correndo, mas começar, né? E tentar manter isso. E aí, higiene ambiental, uso correto da medicação, é uma série de pequenas coisas que a gente entende que nós, como fisioterapeutas, por causa dessa convivência ao longo de 2, 3 meses, a gente costuma ir ajustando pequenos errinhos que, às vezes, o médico, como é uma consulta a cada X meses, não consegue ver. Então, nós entendemos que o nosso papel é de ajudar, junto com o médico, a estar fazendo tudo isso. Só para tentar contribuir aí com o tema. Maravilhoso. Com certeza. E tem o refluxo também, né, professor? Também pacientes com risco de refluxo. Então, na verdade, assim, a causa é multifatorial, né? E a gente precisa trabalhar em todas as frentes para que o paciente tenha o controle adequado aí da sua sintomatologia. E acrescentando que essa questão do fato de ser grave está relacionado com a frequência dos sintomas. Quanto mais frequente é o sintoma desse paciente, quanto mais necessidade de adicionar fármacos para que esse controle ocorra, mais grave é o quadro dele, né? Então, é possível melhorar em qualquer nível de gravidade de asma, e sempre o tratamento é individualizado. Embora a gente tenha muita evidência científica aí de como trabalhar com esses pacientes, sempre a gente faz uma avaliação bem individualizada de cada paciente, de cada fator que pode estar contribuindo com isso. Sim, eu lembro quando era no caso da Giovana, né, a gente aprendeu até o máximo em que ela consegue aguentar, e assim, sem uma orientação profissional, por muito menos eu já estava pedindo para ela parar, sentar, e que na verdade não, e isso foi assim, reeducando, né, eu e ela também, nós fomos aprendendo que ali ainda não era o limite dela, que ela conseguia mais, eu acho que é exatamente isso, é uma mensagem que a gente precisa também deixar aqui, né, que o asmático ele consegue mais. Talvez, claro, óbvio, com uma orientação, né? E a gente vai reeducando e perdendo esse medo. E a próxima pergunta era exatamente essa, doutor, em relação à atividade física, né? O sedentarismo, né? Eu ouvi uma pesquisa em novembro, na verdade, do ano passado, né? Realizada pelo IBGE, que demonstrou que mais de 40% da população acima de 18 anos se diz não realizar nenhum tipo de atividade física ou quase nenhuma, então considerado aí um sedentário, e aí quando a gente para pensar que pelo menos 10% da população é asmático, essa era a minha dúvida, querendo saber do doutor se esses números, né, se sobrepõem, se um reflete no outro, como a obesidade, o sedentarismo pode aí refletir nos asmáticos. Então, esses números do IBGE são extremamente conservadores. Os números são muito maiores do que esse. Na população brasileira, o número é em torno de 65% a 70% das pessoas Nossa. que não faz atividade física para atingir os benefícios que a atividade física causa na população. Então, independente se a pessoa tem asma, se ela não tem asma, saiu um estudo, inclusive, no Colégio Americano de Cardiologia, para cardiologia, mostrando que as pessoas adultas que andam 7.000 passos, que é um número que eles descobriram, elas têm menor mortalidade por causa de coisas do coração. Estamos falando desse do coração. Então, como a doença do coração é a que mais mata, seguida por câncer e depois doenças respiratórias, o Brasil é um dos países mais sedentários do mundo, né? Junto com outros países, principalmente países de menor nível socioeconômico, ele é um dos países que mais as pessoas são sedentárias. Então, é claro que não é toda pessoa com asma que é sedentária. Então, a gente acredita que as pessoas com asma leve, essas passam bem, porque elas têm crise uma vez por ano,
elas acabam fazendo o dia a dia delas. As pessoas com asma moderada a mais grave, né, ou grave, né, no caso, elas são mais sedentárias, né? Então, esse ano saiu um estudo mostrando que somente as pessoas que tinham asma moderada grave, foi um estudo com vários países, incluindo o Brasil, que andavam pelo menos 9.000 passos, a asma estava controlada. Pessoas que andavam menos do que 7.000 passos, a asma já perdia o controle. A gente não sabe quem era o ovo ou a galinha, que se era o fato da asma estar não controlada que não andava, ou que não andava porque estava controlada. Por outro lado, as pessoas que eram obesas e que caminhavam tinham asma tão bem controlada quanto essas que não faziam nada, não tinham atividade. E as pessoas que tinham inatividade e mais obesidade, a asma está totalmente fora de controle. Então, é interessante a gente entender os componentes todos dessa situação. Então, esses números são muito maiores. Lá no HC, a gente tem medido o nível de atividade física de pessoas do ambulatório, e esse número está em volta de 4.500 passos, que é um número bem menor do que os 7.000 e bem menor do que os 10.000 preconizados pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente acha que esses números do IBGE, eles são muito menores do que realmente eles são. Se você olhar para a população brasileira, ela é muito mais sedentária do que parece. E nós temos que lembrar que são dois conceitos diferentes. Um conceito, a pessoa precisa ser sedentária, ficar mais do que 8 horas sentados no computador, vendo televisão, ou alguma outra coisa. Outra coisa é não fazer atividade física. São dois conceitos que se somam. Se a pessoa é sedentária, ou seja, ela não faz nada e ela também é fisicamente inativa, ou seja, ela não anda os 7.500 passos, vamos por aí um mínimo, né? O ideal seriam 10.000, mas vamos por aí o mínimo. Se ela tem um pior efeito. Então, e se ela tem um e não tem o outro, o efeito já não é tão grande. Então, o ideal é que as pessoas com asma percebam que a cada 1 hora, o ideal é ela levantar, dar 2, 3, 5 minutos, 10 minutos, voltar, continuar trabalhando, fazer alguma coisa, que é para não deixar o sedentarismo e a inatividade física, são dois conceitos diferentes, tomarem conta. Porque aí ela fica com a asma, o sedentarismo e inatividade física, e aí por causa de que ela não gasta energia, ela vai ficar obesa, e aí a ansiedade vai fazer com que ela coma mais, e aí mais ansiedade. Então, é para quebrar esse ciclo que é importante as pessoas entenderem isso. Essa é a ideia principal. E, de novo, a gente não quer que as pessoas saiam correndo, não quer que as pessoas saiam caminhando de maneira inesperada, subida de escada, descida de escada. Comece devagar, pelo menos períodos de 10 minutos, né? Então, anda 10 minutos, depois, pelo menos 3 vezes por dia, períodos de 10 minutos. Já ajuda. E mudando hábitos, né? Exatamente. Aos pouquinhos. Escuto muito paciente nos procura e fala, qual o melhor exercício físico para o asmático? O que eu faço? Eu coloco meu filho na natação, por onde eu começo? E é importante que tem que ter um começo, né? Não precisa, desde já, procurar uma atividade em específico. Começar devagarinho e ali vendo, ultrapassando seus limites, e aí sim, quem sabe procurar um exercício específico, né? E quando necessário, né, surgir a dificuldade for maior, procurar um profissional especializado nisso. É muito importante, né? E não colocar... Desculpa, Evelyn, fala, por favor, desculpa. Não, só lembrar que o importante é que primeiro tem que ter o controle, né? Então, mesmo para iniciar algo aos poucos, se esse paciente é muito sintomático, é importantíssimo que ele procure um profissional habilitado para iniciar isso de uma forma segura. Tá? Os pacientes que têm o controle melhor, ele tranquilamente pode
iniciar por conta própria e tudo mais, e depois ir adequando isso conforme ele vá sentindo segurança e optar por uma atividade que ele goste, porque eu acho que isso é muito importante, né? No começo se falava somente em natação e tudo mais, mas na verdade é o exercício, não precisa ser um específico, né? A gente sabe que o componente aeróbico, eu acho que o professor pode explicar isso melhor para o público, né? E o componente de força, eles precisam fazer parte desse processo, tá? Mas é muito importante que o paciente sinta prazer em realizar aquela atividade, porque senão ele não vai ter uma aderência. E ele tem que ter um controle mínimo para que não haja necessidade de uma supervisão de um profissional. Se não houver esse controle mínimo, né, se ele ainda for muito sintomático, o ideal é ele procurar primeiro um profissional, atingir esse controle mínimo, para que depois ele consiga fazer isso de forma mais independente. Se você olhar na literatura, não existe evidência, não existe de que a natação é melhor do que qualquer outro esporte. Não existe isso. Às vezes, o que os pais têm que pensar, e a minha ideia aqui é estar falando para os pais, estar falando para os pacientes, a ideia é não coloque uma barreira. Ah, eu vou fazer natação. Bom, aí tem que comprar a roupa, tem que pagar a natação. Você tem condições? Ótimo, faça. Mas como a doutora Evelyn falou, o mais importante é ter prazer naquilo que está falando. A gente fala em caminhada porque caminhada custa zero. Eu não preciso comprar um tênis, eu posso caminhar de chinelo, posso caminhar de sapato, posso caminhar de calça, posso caminhar do que eu quiser. Então a gente sugere a caminhada por uma questão de custos, não ter barreira. E também ter o prazer. Ah, não gosta de caminhar, anda com o cachorro, anda com alguma coisa, joga bola, não consegue jogar todos os 90 minutos, os 30, joga 10, depois joga mais 10 e vai devagar, dança, qualquer coisa que tenha prazer, porque aí, exatamente quando a doutora Evelyn falou, aquilo permanece na vida. Qualquer exercício aeróbio, né? O que é exercício aeróbio? Aquele que a pessoa faz e a respiração fica um pouquinho mais ofegante. Não é fora de controle, é ofegante. Entendi. Então, o aeróbio é o que mais, então, trabalha esse músculo, ou trabalha a respiração mesmo, né, para que possa treinar, reeducar o asmático, né? Eu tentando entender Na essa linha como verdade, paciente. na verdade, o conceito mudou muito. Antigamente, endocrinologia era uma coisa somente das vias endócrinas, então era da tireoide. Hoje em dia, sabe-se que o músculo é um tecido endócrino, ele produz hormônios. Então, a hora que você trabalha, ele está produzindo substâncias que vão atingir outros tecidos, inclusive facilitar a respiração e coisas do tipo. Por isso que tem que ser exercício aeróbio. Entendi, que bacana. Professor, e até levando isso agora um pouco mais para o lado da pediatria, né, um pouco mais, a senhora, então, que é aí bastante experiente, né, em pediatria, neonatologia, poderia nos explicar, assim, a importância, aqui a gente já está bastante claro, né, a importância da atividade física para o asmático, mas para a criança tem um tempo específico que ela precisa fazer, tem essa obrigação de fazer uma atividade todos os dias, um tempo, qual é a importância, de fato, assim, primordial para as crianças asmáticas, principalmente? Para a criança como um todo, tá? Ela precisa ser ativa fisicamente para o seu desenvolvimento geral, tá? A criança, tanto é que quando a gente observa crianças que ficam doentes, né, na primeira infância, seja com qualquer acometimento, que ficam restritas, que precisam ficar restritas, elas têm déficit de desenvolvimento ponderoestrutural, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, entender que a criança está em constante desenvolvimento e o fato de ser fisicamente ativa é um componente extremamente importante para o desenvolvimento, não só físico, neuropsicomotor, como também emocional, de planejamento e cognitivo, planejamento executivo, aprendizado, tudo isso está relacionado à atividade geral. Até os 5 anos de idade, o que é preconizado pela Sociedade de Pediatria em vários países?
Até 5 anos de idade, você pode incluir a criança em qualquer atividade que haja ali uma movimentação global, sem se preocupar com intensidade. Isso tem que ser todos os dias, pelo menos 5 vezes na semana, né? Envolver em alguma atividade lúdica que faça com que ela se movimente, que ela explore o ambiente. Acima de 5 anos, já é preconizado intensidade de esforço, pelo menos de nível moderado, 3 vezes na semana, tá? Então, já existe ali a necessidade de se administrar uma intensidade de esforço, porque ela já atingiu uma maturação neuropsicomotora, então aí já passa a ser mesmo prevenção de agravos cardiovasculares mais adiante, prevenção de obesidade, então uma série de coisas que vem aumentando exponencialmente a população infantil é a obesidade infantil, e não deixa de ser diferente a obesidade na criança com asma também é um fator agravante, né? Independente se é adulto ou criança, a obesidade é um fator que compromete muito o controle clínico, tá? Que deixa essa criança mais ansiosa, que faz com que ela se sinta diferente, que vai comprometer a sua dinâmica na interação social, né? Vai comprometer a sua dinâmica nas brincadeiras com outras crianças. Então, a prevenção da obesidade passa de ser um foco importantíssimo na criança como um todo, a partir de 5 anos, e isso não somente na criança com asma, porque é mais um fator para descontrolar crônica, mesmo porque o diagnóstico mesmo de asma, ele só é mesmo definitivo, fechado acima de 4 anos de idade, tá? Então, antes disso, a gente tem ali uma grande suspeita de que aquela criança possa vir a ser uma criança que tenha asma, porém, essa confirmação ela é após os 3, 4 anos de idade, porque existe um percentual de crianças que param de chiar aos 3 anos de idade, que são chamados de chiadores transitórios, tá? Que pode ser por causas não atópicas, que a gente fala não alérgicas, de origem viral, de outras etiologias, e que não a asma atópica, que é o fenótipo mais comum e que tem maior gravidade, tá? Mas é muito importante que essa atividade física faça parte do tratamento pediátrico global, né? Toda criança tem que ser submetida a atividades que envolvam movimentação corporal, coordenação, e acima de 5 anos que tem uma intensidade de esforço crescente, justamente pensando aí na prevenção de obesidade, de doenças cardiovasculares, uma vez que uma criança obesa, ela vai ser também um adulto obeso. Isso tem uma relação direta, um percentual altíssimo de que isso acontece na vida adulta. Uma criança que tem obesidade entre 5 e 9 anos de idade, ela tem grande possibilidade, mais do que 50%, de ser um adulto obeso. Que é como ela interage, né, doutora Evelyn? A criança, ela descobre o ambiente, é como ela se descobre, né? Como Se ela se desenvolve. desenvolve. E o quanto isso é importante para o desenvolvimento dela, pessoa, né, e em relação ao próprio corpo dela. Então, é super importante. Se a criança, a idade, por exemplo, é ideal para que você inicie a criança na atividade esportiva é a partir dos 5, 6 anos de idade, que começa a iniciação esportiva, a prática de iniciação esportiva, algumas modalidades iniciam aí, algumas um pouquinho antes, mas a grande maioria é por volta de 5, 6 anos de idade, que é tão importante aí para que essas crianças desenvolvam aí as habilidades, né? Não só motoras, mas também psíquicas e emocionais e cognitivas. Tá certo. Então, essa educação precisa realmente começar desde de cedo, né? Apesar de que quando a criança está bem controlada, né? Porque a criança, a criança não para, né? Brinca, corre, pula. Então, naturalmente, já tem essa vida ativa, no mínimo que ela precisa. Mas aí o olhar que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado é justamente para essas crianças que já têm alguma doença respiratória e por algum motivo aí estão se restringindo, e aí a gente voltar e lembrar que ela precisa ter essa vida ativa, né? Doutor Celso, eu queria falar um pouquinho agora em relação ao acesso ao tratamento. A gente sabe que no SUS a gente tem algumas barreiras, ainda alguns desafios, né, a ser alcançado,
muitos pacientes, principalmente quando a gente começa a divulgar a fisioterapia nas nossas redes, muitos nos procuram e falam como eu posso ter acesso a um profissional desse. Eu tenho convênio, outros falam, eu não tenho convênio, eu vou pelo SUS, por onde eu vou, é só agendar uma consulta, eu preciso passar no médico, enfim. Essa é uma grande dúvida, e a gente sabe, pelo menos no SUS, ainda necessita de um primeiro atendimento, num profissional, um clínico geral, pelo menos, né, na asma, quando a gente fala de asma e de asma grave, mas que recentemente a gente teve aí uma atualização, né, do protocolo, tanto do PCDT, do protocolo clínico, né, de diretrizes de tratamento do SUS para asma e para asma grave, assim como também o protocolo de recomendação do GINA, né, que é a Iniciativa Global contra a Asma. E o que a gente ainda vê é um protocolo e tanto o PCDT também, são protocolos muito voltados a um tratamento farmacológico, né, tão somente farmacológico, destacando, inclusive, critérios de controle da asma, outras comorbidades que afetam as vias respiratórias e que precisa ser avaliada, considerada, né, adesão ao tratamento, mas ainda sem citar que o sedentarismo pode também influenciar, sem citar a necessidade do exercício físico ou, inclusive, de um tratamento multidisciplinar, e aí quando a gente fala, ou quando é citado o interdisciplinar, o multidisciplinar, ainda não inclui a fisioterapia. Na sua opinião, doutor, como o senhor vê essa questão e como a gente pode levar essa discussão para próximas atualizações, assim, como que a gente consegue, talvez, colocar a fisioterapia de uma maneira mais acessível, né, para os pacientes, principalmente de asma grave, que são os que mais vão, assim, necessitar, né, da fisioterapia no tratamento, no controle da asma. Então, eu entendo que a primeira procura que houve foi pelo tratamento farmacológico, porque ele era indisponível. Aí, agora que ele está disponível, agora está se falando num tratamento de imunobiológico, e nós estamos indo para um tratamento cada vez mais caro, cada vez mais difícil e cada vez menos um tratamento multiprofissional, né? Essa é uma discussão que a gente está fazendo bastante, e os próprios médicos estão cientes, os colegas médicos, né? Eles têm falado comigo, eles estão cientes de que não dá mais para basear tudo isso no tratamento farmacológico. Apenas, né? Somente. Então, para azar nosso, né, infelizmente, em 2019 nós fomos chamados para uma reunião no Congresso Europeu de Respiratório, onde tinha pessoas de vários países para montar um grupo de trabalho sobre o exercício na asma, o benefício do exercício na asma. Infelizmente, acabou-se, por causa dessa questão da pandemia, isso acabou meio que diminuindo. Mas o mundo inteiro já está ciente, então já existem grupos na Austrália, grupos na Inglaterra, grupos no Brasil, no qual a doutora Evelyn e eu pertencemos. Nós já estamos trabalhando com isso de uma maneira a tentar quebrar esta barreira junto ao GINA. A UGINA, infelizmente, e o Consenso Brasileiro de Asma, infelizmente, ainda não abordaram esse tema. Eu acho que é só uma questão de tempo, eu acho que é uma questão que a gente tem que ficar batendo na porta, que nós temos que ficar batendo na porta, e ficamos até uma hora que nós vamos mostrar, as evidências já existem de tonelada, todo ano saem 4, 5 revisões sistemáticas, esse ano saíram 3, acho que foi o ano que menos teve revisão sistemática, mostrando o papel na inflamação, na qualidade de vida, na capacidade de exercício, no controle clínico, na obesidade, já tem mais do que está mostrando isso. Mas eu acho que, talvez por forças que são muito maiores do que a nossa, essa questão da medicação mais nova dos imunobiológicos acabou tomando um papel extremamente importante. Os imunobiológicos são muito importantes, não há a menor sombra de dúvida disso, mas, de novo, eles sozinhos não estão resolvendo da maneira como se esperava. Eles estão ajudando, mas não se resolve.
esse é um trabalho que tem que se resolver em equipe, né? Então, você tem que receber o paciente, tem que discutir o caso desse paciente, o que ele precisa. Vamos montar um tratamento para esse paciente. Infelizmente, o SUS não tem essa reabilitação, ela tem para muito pouco isso. Inclusive, o sistema estadual de reabilitação, né? Ele é todo voltado para a área ortopédica, ele não é voltado para as doenças cardiovasculares, para as doenças respiratórias, para as doenças metabólicas, para as doenças neurológicas, ele não é voltado para isso. Nós esperamos reverter esse papel, nós temos trabalhado nessa direção, é um trabalho que tem que se fazer quietinho, né, de maneira organizada. A minha sugestão para aquela pessoa, aquele pai, indo direto para a sua pergunta, que tem essa procura, hoje existem várias universidades que oferecem esse suporte, hoje existem vários que, independente de trabalharem com o SUS, diretamente ligado ao SUS, são lugares onde pode se encontrar esse tipo de atendimento. Então, lá no Hospital das Clínicas, a gente tem a sorte de ter essa coisa, mas, por exemplo, se você não tem, perto da sua casa, certamente, em vários lugares, tem alguma universidade que trabalhe com isso, tem algum profissional que trabalhe com isso, e eu acredito que existem associações onde se pode procurar isso. Então, por exemplo, uma delas é a Sobrafir, Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva. E fisioterapia em terapia intensiva. Então, procure a Sobrafir do seu estado, procure a Sobrafir da sua cidade. Entre em contato com essa pessoa, ela vai lhe indicar um profissional, ela vai lhe indicar um serviço, ela vai lhe indicar alguém que está muito próximo a isso, ou mesmo, se ela quiser, ela pode nos escrever, ela pode nos orientar e a gente dá um jeito, eu, doutora Eva, a gente dá um jeito de encontrar alguém que a pessoa tem acesso. Então, escrevam para nós, obviamente, pode deixar o nosso e-mail disponível, escrevam para a gente, digam de onde você é, digam o que você precisa. Nós conhecemos médicos quase que do Brasil inteiro hoje, fisioterapeutas do Brasil inteiro, e nós certamente podemos tentar contribuir com as pessoas até o sistema se organizar. Então, eu me coloco à disposição. Isso é sensacional, né, doutor? Poder ter com quem contar e não é por acaso, né, que nós fizemos esse convite a vocês, porque a gente sabe realmente que são profissionais ímpares que realmente fazem diferença todos os dias aí, não só na ciência, em busca de novas tecnologias, novas terapias aí para o tratamento da asma, mas como humanos, são dois seres humanos sensacionais. E eu acho que essa é uma reflexão também, daria para mais outras lives aí, essa questão do acesso, né, mas eu achei interessante a gente trazer essa pergunta, principalmente para a gente começar já a levantar esse tipo de discussão, tentar conscientizar também, né, os próprios fabricantes da importância de aí unir toda essa equipe multidisciplinar, demonstrar que o medicamento sozinho hoje ainda não faz todo o papel, né, sozinho. Isso a gente vê no dia a dia, a gente não pode ficar tapando o sol com a peneira, porque os pacientes estão sofrendo. A gente costuma encontrar pacientes que já estão no terceiro tipo de imunobiológico e ainda não conseguiram chegar num controle total da doença. Claro que algumas, ou muitas vezes a gente encontra uma prescrição incorreta, algumas coisas, né, que ainda falta ajustar, mas talvez se aquele paciente tivesse aí esse acesso a uma atividade personalizada, a um acompanhamento, né, personalizado com um profissional especializado, talvez o desfecho seria diferente, né, e essa é um sonho do cenário ideal mesmo, que um asmático hoje possa ter um diagnóstico correto, preciso, precoce, consiga o acesso à medicação e todos esses últimos anos aí de luta, né, nossa, pelo acesso à medicação foram super importantes, porque o tratamento farmacológico da asma é caríssimo, né,
Isso era algo que o paciente não conseguia chegar à fisioterapia porque ainda não tinha nem o tratamento de base, né? Não tinha nenhum acesso à medicação. E hoje a gente já está começando a ter esse acesso, começando a mudar esse cenário, e agora, quem sabe, o futuro seja e vai ser o acesso aí à fisioterapia, a um acompanhamento mesmo aí com profissionais que consigam também ajudar nessa qualidade de vida, né, dos pacientes. Na verdade, é o que a gente costuma dizer. Na verdade, talvez a gente, por estar mais próximo a profissional médico, a fisioterapia, mas o ideal é que ele tenha um psicólogo, um nutricionista, que seja um atendimento multiprofissional, porque essa é uma doença que requer um suporte um pouquinho mais amplo do que apenas o medicamento. E é por isso que nós estamos batalhando. Então, obviamente, primeiro aproximar a fisioterapia, depois nós vamos trazer a psicologia, depois nós vamos trazer a nutrição, porque, na verdade, esse seria o ideal para todo tipo de tratamento. Para asma, para diabetes, para hipertensão, né? Na verdade, a gente sabe que hoje isso vai acontecer e não há isso é quase um caminho sem volta. Mas que ele também entenda que, independente disso, ele pode contar conosco. Eu, doutora Evelyn, conhecemos basicamente profissional e médico e fisioterapeuta do Brasil inteiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Então, a gente conhece alguém em algum lugar. Então, de qualquer jeito, a gente chega lá. Então, é só uma questão de dar um tempinho, mas a gente conhece alguém. E aí, tendo um colega, a gente orienta quando a pessoa não sabe direto, a gente vai devagarzinho, a gente vai orientando e dá tudo certo no final. E a união faz a força, né, doutor? A gente tem um exemplo aí claro, né, eu costumo citar bastante o Cauê, porque, assim, foi um exemplo bem marcante para a gente. Primeiro, nós demos o apoio, o suporte à mãe para ter o acesso ao imunobiológico, conseguiu o imunobiológico. Em seguida, ele ainda tinha a principal queixa dele era poder andar de bicicleta, e não, na cidade onde ele vive não tinha um acesso a uma fisioterapia, profissionais que conhecessem esse tipo de terapia mesmo, e aí a doutora Evelyn foi lá, avaliou e conseguiu pelo menos começar esse protocolo, e ele deu uma melhorada, segue ainda na luta, mas assim, se unindo, né, unindo forças, a gente consegue aí, de pouquinho em pouquinho, ajudar quem precisa. Professores, chega uma pergunta de uma paciente na nossa caixinha de perguntas que a gente abriu ontem, referente à dor torácica. Ela tem queixa querendo saber, né, se a asma pode causar dor no tórax. Isso tem algo a ver com a asma ou não? Não sei qual dos dois se sente mais confortável em responder essa pergunta. Eu vou abrir caminho, tenho certeza que a Evelyn vem atrás. Então, é assim, sim, a asma pode causar dor torácica. Por quê? Às vezes a pessoa tem crises de tosse, ela usa muito a musculatura para tossir, e aquilo desencadeia uma dor que é bem localizada onde ela aperta no músculo. O que vai acontecer nesse caso? Ela aperta em cima do músculo da barriga, do tórax, aonde bem em cima do músculo vai doer. É uma dor de sobreuso da musculatura. Isso pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, ela está com não está cuidando direito da asma, não está evitando os fatores alérgenos, não está usando a medicação direito, por exemplo, e ela começa a fazer muito uso da musculatura, né? Respirar forte, ficar o tempo inteiro. O que vai acontecer? Também, por uso excessivo da musculatura, vai doer os músculos. Mas aí a diferença é que vai ser bem muscular, vai apertar no músculo, entre as costelas, assim, vai apertar e vai doer bem todo o tórax, não vai ser uma dor localizada, vai ser uma dor bem difusa, assim, bem em todos os músculos. O cansaço também, às vezes, a falta de ar, o aperto no peito, também pode dar uma sensação que parece que é dor, né? Mas é muito mais a falta de ar, que é porque ela é uma dor é uma sensação meio difusa. Então, às vezes, o fato de estar sentindo falta de ar pode desencadear isso. São 3 sugestões. Eu não sei se a doutora Evelyn tem mais
alguma sugestão. Não, acho que relacionada à asma é isso, mas é muito importante que ela descarte outras causas, né? A asma ela tem essa relação, mas não apenas a asma, né? Então, em si. Então, assim, existem fatores que contribuem para que essa sensação dolorosa apareça, como o professor disse, mas existem outras situações relacionadas a outros problemas de saúde que também podem gerar dor. Então, que é muito importante também descartar essas outras causas possíveis, né? Então, isso é muito importante fazer aí uma avaliação para que haja eliminar outras causas possíveis. Nesse caso dessas dores de tanto tossir e tudo, tentar tomar um banho de água quente por um tempo, uns 15 minutos, porque a água quente causa vasodilatação e o músculo fica melhor, pode dar uma aliviada. Essa pode ser uma sugestão, né? Não, só deixa cair, ou se não entrar em alguma, se tiver condição de entrar em algum lugar e se cobrir o corpo com água quente, água morna, né? Água que dê para ficar ali sem sentir qualquer tipo de desconforto. Uma água gostosa, vai trocando, aquilo vai relaxando e a dor vai indo embora. Essa é uma questão. Mas certamente uma avaliação na hora que for no médico, para dar uma olhada, na hora que encontrar o fisioterapeuta, dar uma olhada, para descartar outras causas mais complicadas. Perfeito. Parece que não, mas a gente já vai caminhando para o fim, né, nesse nosso encontro. Maravilhoso, é muito assunto, é muita dúvida, daria para mais umas 2 ou 3 horas. Mas eu gostaria de pedir aqui aos professores, assim, que se pudessem deixar um conselho aqui, tanto para os pais, né, quanto para os próprios pacientes, que estão, assim, buscando por esse tratamento, e que ainda não encontraram o controle total da asma, né, em relação à fisioterapia, deixar um conselho de fisioterapeuta para paciente, qual seria? O movimento é importantíssimo, né? Nosso corpo ele foi feito para se movimentar, né? E ele fica ainda mais doente quanto mais parado ele fica, né? Isso a gente já tem inúmeras provas de que isso acontece, o quanto é prejudicial, né? Antes a gente pensava assim, a pessoa está doente, ela tem que ficar em repouso absoluto. Hoje são poucas as indicações de repouso absoluta, né? Elas são bem restritas mesmo hoje em dia, porque a imobilidade é um grande problema. Nós falamos de sedentarismo, de inatividade, né? Dos conceitos que isso tem e o quanto isso pode complicar, né? O tratamento e o controle da asma. Mas também entender que o próprio exercício ou o esforço físico mal direcionado também contribui para o desencadear de crise. Então é importante conhecer bem, né, os limites. Se não tiver o controle clínico adequado, iniciar a atividade, mas com supervisão. E se tiver o controle clínico, começar, seja caminhando, como o professor disse, indo passear com o cachorro, né? A pessoa que tem, mesmo quem tem asma leve, não pode descuidar dessa questão de se movimentar e de manter-se ativo, né? Então, manter-se ativo é um dos principais pilares aí para que esse controle aconteça e que melhore aí a qualidade de vida desses pacientes. Eu diria, eu estabeleceria essa ideia num tripé, né? O primeiro, lembre que boa parte da asma da infância e boa parte da asma do mais velho está ligado à parte alérgica. Então, faça uma higiene ambiental, né? Entenda a sua asma e faça nada de carpete, nada de tapete, né? Animais não no quarto, roupa de inverno para o verão guardar em saco plástico, né? Tentar evitar pó, poeira, esse tipo de coisa, porque isso desencadeia sintomas. Segundo, tente
não, como a doutora Evelyn falou, tente controlar suas atividades físicas. Isso não quer dizer que você tem que ser um campeão maratonista, nada disso, mas tente não ficar parado. Tente não ficar parado. Terceira coisa, não esqueça de tomar a medicação. Não esqueça de lembrar que, assim, a asma não tem cura, ela é uma doença que precisa tomar remédio de maneira organizada e o tempo inteiro, e que é importante que se tome a medicação no horário certo. Às vezes a pessoa fala, mas essa medicação me causa isso, me causa aquilo. A falta de medicação vai causar um efeito muito pior. Então, tome a medicação de maneira correta. E talvez a quarta, eu falei tripé, mas talvez sejam sejam 4 tópicos. Leia, tente entender, né, todos os fatores. Hoje em dia, a disponibilidade de informação é gigante, né? Não pegue a primeira informação, pegue a informação de um bom profissional, pegue a informação de um bom hospital, leia, tente estudar para você ver de que maneira outra você pode fazer, cuidando da rinite, cuidando do excesso de peso, cuidando de tentar fazer talvez exercícios de meditação ou de relaxamento para tentar controlar a ansiedade. A somatória desses pequenos fatores vai levar ao seu controle da asma e a ideia é que você tenha a melhor vida possível que você possa ter. Maravilha, perfeito, doutores. Assim, hoje foi uma tarde muito gostosa, né, de aprendizado. Fica aqui a mensagem, né, do movimento, controle, medicamento não atua sozinho, assim como a fisioterapia ou atividade ou exercício físico também não. Então, a gente dá realmente a importância para a asma e dá realmente a importância para o tratamento, né? Muito obrigada, queria agradecer demais, mais uma vez, por vocês, acho que caiu aqui, por vocês se disponibilizarem, estar aqui com a gente, né, em todas as ações que a gente costuma aqui promover e divulgar a fisioterapia, demonstrar para os pacientes o quanto é importante tudo isso, e vocês sempre se dispõem. Quero agradecer também o apoio da Casa Hunter, né, Associação Brasileira dos Portadores da Doença de Hunter e outras doenças raras, que é uma parceira e nossa irmã. Também o apoio da FebraRaras, que é a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a qual nós somos também filiados. Então, gostaria de pedir também a todos que nos acompanharam até o final, que compartilhe, e esse vídeo vai ficar salvo também no nosso YouTube, fica como um material, assim, de apoio, e até para quando a gente quiser compartilhar esse tipo de informação com alguém que precisa, esse material vai estar lá salvo. Muito obrigada a todos, esse foi mais uma edição do segundo, né, do Fisioasma, e é isso, gente. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada. Obrigado, boa noite. Obrigado a você, a Casa Hunter e as BAG. É um prazer estar aqui com a doutora Evelyn com você. Obrigada, prazer é todo nosso. Tchau, gente.